Meus amados, durante esta semana, como já foi mencionado várias vezes, nós tivemos o pastor Ricardo Libânio conosco, trazendo na nossa conferência que se encerrou ontem, a meditação no segundo livro de Samuel. Eu queria trazer o pastor Ricardo aqui e nós vamos cantar um número, porque estamos vestidos na mesma cor. Essa semana isso aconteceu, ou quase aconteceu, umas 4 vezes. E eu prometo a você que nós não combinamos. É uma daquelas coisas que simplesmente acontece. Mas nós vamos nos ater agora ao que realmente importa, né? Até porque a camisa dele é mais bonita que a minha. Então, bem, nas últimas 2 semanas nós estivemos numa nova série nas 5 solas da Reforma Protestante. Aqueles que não pegaram as 2 primeiras podem voltar ao canal e assistir, porque semana que vem nós vamos continuar. Mas é óbvio que nós não iríamos perder a oportunidade de ouvir o nosso irmão mais uma vez e suspendemos a nossa série temporariamente. Então quero transferir a ele a palavra, depois de uma oração, para que ele possa trazer a palavra do Senhor hoje para todos nós. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que é esteio na nossa vida. Que ela possa agora, Deus, vir falar as nossas vidas através do teu servo, a quem pedimos a tua iluminação, para que ele fale apenas aquilo que vem da parte do Senhor, em conformidade com as Escrituras. Quanto a nós, ó Deus, dado o teu Espírito, para que nossas mentes e corações estejam focadas naquilo que o Senhor vai falar. Certamente, ó Deus, a semana já inicia e a segunda-feira já anuncia preocupações, compromissos, mas agora queremos pedir que o Senhor nos ajude a deixar para amanhã o seu devido mal e prestarmos agora toda a nossa atenção indivisível ao Senhor da palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gilberci. É roupa parecida, estilo de corte de cabelo parecido. Queridos, aproveitar e agradecer pelo tempo aqui. Foi muito bom, obrigado pela hospitalidade, pelo carinho dos irmãos, desde quarta-feira, 3 horas da manhã, quando o Hugo foi me buscar lá no aeroporto. Os meus problemas de saúde, a preocupação dos irmãos, as famílias me levaram para comer. Foi um tempo muito bom, obrigado. Sou grato a Deus. Eu vou sair daqui meio frustrado. Frustrado porque eu não pude usufruir mais do tempo com os irmãos, né? Mas eu chegava lá no apartamento, depois de ter um tempo com alguma família, com algumas pessoas, eu falava, nossa, o pessoal deve achar que eu sou muito seco, né? Muito antipático. Que eles tinham momentos durante a semana foi bem difícil para mim. Eu estava bem ruim, bem fraco. Então me perdoe se eu não fui tão simpático assim com vocês e queria ter tido mais conversas, ter aproveitado mais, mas Deus quis assim, né? Minha segunda frustração é porque não pude usufruir mais da culinária de vocês. Eu gosto de comida bem temperada, né? Lá no Sudeste o pessoal não tempera tão bem assim. Então eu gosto das comidas de Belo Horizonte para cima assim. Meu estômago é mais daqui de cima, né? Mas eu só consegui comer um arrozinho com peixe só e não foi dessa vez. Se bem que ontem uma atitude mais radical com os jovens, né? Eu comi aquela pizza típica aqui aquela com banana e paçoca, né? É uma delícia. Foi meio arriscado, mas foi bom. Foi gostoso. Mas foi muito bom conhecer os irmãos, a igreja. Graças a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, pelo trabalho de vocês. Vou levá-los aí no coração, sempre lembrando, orando por vocês. E quem sabe, se Deus quiser, termos a oportunidade de nos encontrarmos de novo. Se não, a gente se encontra lá no céu, lá. E come paçoca junto lá, por toda a eternidade. Eu vou levar paçoca. Aí, dá certo. Ainda vou levar um pouquinho, então. Então tá bom. Queridos, você tem problema para dormir? Ou o que te faz ter problema para dormir? Recentemente chegou até mim uma notícia, uma pesquisa, que diz que cerca de 70% dos brasileiros sofrem de insônia. E é horrível ter insônia, né?
Ainda mais quando você tem um dia cheio no dia seguinte, você quer dormir, você não consegue dormir. E aí, por você ficar preocupado, porque você quer dormir, porque você precisa dormir, é aí que você não consegue dormir, não é verdade? É horrível. Algumas coisas que me tiram o sono. Se eu tomar café depois das 6 horas da tarde. O negócio ruim não tinha esse problema, mas acho que eu estou ficando velho, e aí agora se eu tomar café, às vezes até se tomar coca à noite, eu tenho problema para dormir. Outra coisa que me atrapalha o sono é comer 5 pedaços de pizza antes de dormir. E eu amo pizza. Mas o que mais me tira o sono, tem sido a minha luta maior, é quando nós temos preocupações. Sabe quando você deita, seu corpo está cansado, mas sua mente está a mil. Um monte de coisa que você precisa fazer, que você precisa resolver. Então, essa é uma das coisas que tira o meu sono. E se você me perguntar assim, cara, você é uma pessoa preocupada, você é uma pessoa ansiosa, eu diria para você que não. Mas aí, recentemente, meu corpo mostrou que é o contrário. Essa é a minha última viagem que eu fiz para fora de Atibaia, outro estado, foi para Porto Velho, em junho. Fui visitar um missionário, Lauro de Asa e Socorro, talvez alguns conhecem, ele trabalhou aqui um tempo, né? Aqui, né? É verdade. O Lauro e a Rose. O Lauro, um grande amigo meu, e aí, como ele é missionário da nossa igreja, eu junto o útil ao agradável e sempre visito ele uma vez por semana, uma visita pastoral de amizade. E aí, no segundo dia com o Lauro, a gente estava indo de carro para o hangar, lá dos aviões de asa e socorro. Eu comecei a sentir uma falta de ar. E eu falei, acho que estou passando um pouco mal, mas vai passar, né? Mas aquilo foi aumentando. E foi começando a me bater um desespero, uma pressão no peito, uma pressão na nuca. Eu falei, Lauro, acho que não estou bem não, melhor a gente ir para um hospital. Ele já virou o carro, indo para o hospital, meu braço começou a formigar, minhas mãos fecharam sozinhos. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu estava tendo um pico de pressão. E aí, os médicos acharam melhor me deixar na UTI por observação, para descartar uma coisa mais grave. Mas você imagina, né, como que ficaram minha família em casa, tá no outro estado, longe de Atibaia. Por isso que a Camila não queria tanto que eu viajasse. Eu vim para cá agora, desde que essa é a última, depois daquela viagem, essa é a segunda viagem. Passei mal aqui, acho que é melhor ficar em casa mesmo, né? Mas, enfim, o resultado daquilo lá, que agora eu estou tomando remédio para pressão. Mas mesmo depois, já fiz todo o check-up, vi meu coração, vi que está tudo perfeito, graças a Deus, só controlando a pressão agora com remédio. Mas eu continuei tendo alguns sintomas, ainda de falta de ar, uma sensação ruim, um mal-estar. E aí o cardiologista lá acha que eu estou com síndrome do pânico. E é uma manifestação física, são sintomas reais, físicas, de algo que vem do nosso espírito, né? E aí eu tenho percebido o quanto eu tenho tentado abraçar coisas que eu não sou capaz de carregar. E várias pessoas falam também, mas pastor, trabalho de pastor é difícil, né? E de fato, assim, eu comecei a questionar, será que eu não tenho saúde para ser pastor, né? Vou ser outra coisa, né? Mas aí eu começo a conversar com irmãos, trabalha com TI. Também tem pico de pressão. Né? Vou conversar com o irmão comerciante. Mesma coisa. A questão não é o que você faz, mas a questão é como você lida com aquilo que você faz. Então, lidar com a ansiedade, lidar com a preocupação, essa tem sido a minha luta. Então, hoje, a pregação, ela é para mim, tá bom? Eu vou pregar para mim e os irmãos ficam assistindo aí. E uma forma de lidar com a insônia, com a ansiedade, né? Tem questão física, né? Você cuidar da sua saúde física, do seu condicionamento físico, fazer atividade física. No meu caso, tomar menos café à noite, comer menos pizza. Né? Ontem eu comi um pedacinho só. Mas principalmente, o que a gente vai ver nesse texto, nós precisamos confiar mais em Deus. Relembrar tudo aquilo que estudamos ao longo da semana
e lembrar que Deus está no controle, Deus é a nossa proteção e descansar nele. Então, a grande ideia do texto de hoje é: a confiança em Deus produz tranquilidade. A confiança em Deus produz tranquilidade mesmo diante dos inimigos. A confiança em Deus produz tranquilidade mesmo diante dos inimigos. Essa vai ser uma espécie de conclusão do nosso tempo em Samuel. Mas nós vamos ver isso no livro de Salmos. Salmo número 3, o Salmo 3. Esse salmo foi escrito por Davi, e vai ser uma conclusão desse tempo estudando, essa semana estudando o segundo livro de Samuel. Foi um tempo muito gostoso, nunca tive essa experiência de pregar um livro grande numa tacada só. Foi muito gostoso, foi muito edificante para mim ver como a palavra de Deus é fantástica, né? A gente vai vendo a mensagem de Deus no livro, às vezes histórias que a gente conhece, né? Conhecemos desde pequeno, ouvimos na escola bíblica dominical, e aí quando nós olhamos dentro do contexto do livro e mostra qual é a mensagem, e tem a ver com aquilo que nós vamos ver nessa noite aí também. Salmo número 3, quero ler com os irmãos antes de começar a exposição. Diz assim a palavra de Deus: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, muitos são meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. A primeira coisa que a gente vê nesse salmo é que ele é um salmo de Davi. E ele diz quando esse salmo foi escrito, quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Tem uma diferença, né, no livro de Salmos, né? Às vezes a gente tem títulos em cada passagem na nossa Bíblia, mas que não são títulos que foram escritos pelos autores originais. Aí são os tradutores da Bíblia, que talvez para facilitar você entender qual é o assunto ali, eles escreveram esses subtítulos. Mas, no livro de Salmos, nós temos alguns títulos que foram escritos pelos autores originais, né? E esse é um deles, né? Quando diz que é um salmo de Davi, e explicando que foi escrito quando ele fugiu do seu filho Absalão. E para quem não estava aqui durante a semana, né, o rei Davi, ele tem filhos com mulheres diferentes, ele tem várias mulheres. Nós conversamos ao longo da semana como isso trouxe um monte de problema para Davi. E um dos seus filhos, o filho mais velho, Amnon, ele violenta sua meia-irmã Tamar. Tamar tem um irmão, que é Absalão. Absalão, ele espera um tempo e ele se vinga de Tamar, matando Amnon. E aí depois que ele mata Amnon, ele foge, fica muitos anos fora, muitos anos sem ver o pai. E quando finalmente tem toda uma manipulação para trazer Absalão de volta, e aí Davi e Absalão, eles meio que restauram o relacionamento, Absalão começa a executar um plano de derrubar o seu pai do trono e roubar o trono do seu pai. Nós vimos toda a campanha eleitoral de Absalão, bem parecida com as campanhas de hoje, né? Critica o governo atual, fica lá no meio do povo, faz promessas vazias e ele consegue conquistar o coração do povo. Então, ele vai até Hebron e ele se autodenomina rei e o povo está com ele. E aí você imagina Davi recebendo essas notícias. O que eu gosto de narrativas, quando a gente está lendo narrativas, nós temos o perigo de a gente ler as narrativas, especialmente aquelas mais conhecidas, né? E simplesmente ler sem sentimento nenhum. Mas imagina você, pai, sendo traído pelo seu próprio filho.
Se você não é pai, você é filho. Imagina você fazer isso com o seu pai. Mas o que nós vamos ver aqui é o sentimento de Davi ao lidar com tudo isso. E é interessante que Davi, quando ele fica sabendo da conspiração de Absalão, ao invés de ele enfrentar Absalão, ele sai de Jerusalém, ele vai fugir do país, porque ele quer preservar o povo, ele não quer criar uma guerra civil, ele não quer criar uma batalha onde muitas pessoas vão morrer. E durante essa fuga, imagina Davi assimilando todas essas coisas, e em algum momento, Davi ele senta e escreve esse salmo. Vamos ver o que estava no coração de Davi. Versículo 1. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Lembre que nós estamos lendo uma poesia hebraica, né? E nós falamos um pouco sobre isso, os irmãos têm estudado sobre isso, né? A poesia hebraica é uma repetição de ideias, né? Então percebe como as linhas elas vão se repetindo. E algo que Davi enfatiza é a percepção que ele tem de muitas pessoas se levantando contra ele. Eu não sei se você já passou por essa situação. Parece que está todo mundo contra você. Quando você para e reflete, parece que não é tanta gente assim, mas a sensação é que é muita gente. E é isso que Davi está experimentando agora. Mas todo o povo se levantando contra ele. E Davi, ele está fazendo uma oração ao Senhor. O que é fantástico no livro de Salmos, né? Que parece que muda um pouco a dinâmica. Em toda a Bíblia, Deus falando para o seu povo. No livro de Salmos, é o povo falando com Deus. E Davi está falando com Deus. Ele relata a Deus os seus problemas. Ele está ali no governo e de repente chega a notícia que seu filho se levantou contra ele. Mas aí o filho não está sozinho. Tem gente do exército com ele, que se levantou contra ele. Mas e o povo? Acatou isso? Sim, o povo está com ele também. Vou chamar meu conselheiro, o que eu vou fazer? Não, o conselheiro já está com ele também. E cada vez mais chegando notícias de que pessoas que estavam ao seu lado agora estão contra ele. Um rei que era popular, de repente se torna odiado pelo povo todo. E eles usam o próprio Senhor contra ele. Deus nunca o salvará. Nós lemos quando Davi estava fugindo de Jerusalém. Ele está andando, cercado pela sua tropa de elite, Simei, da família de Saul, amaldiçoando o rei. Bem feito. Vai. Você tirou agora a família de Saul, Deus está retribuindo o que você fez. Você está sendo amaldiçoado. E até tentando colocar Deus contra ele. Se coloca no lugar de Davi. Ele é um líder da nação. Imagina, o índice de popularidade dele começa a cair. Tem esses índices de popularidade, né? Eu fico imaginando você ser avaliado, né? Imagina, você é o presidente. E aí diz lá, o índice de popularidade está caindo. Como é que você se sentiria? A gente sabe mais ou menos, né? Por isso que a gente tem Facebook, Instagram, não é? Quando você posta alguma coisa lá, você fica olhando para ver se alguém curte, né? 15 pessoas curtiram. Falaram, eu sou popular. Você olha lá, ninguém comenta nada, ninguém fala nada. E se alguém entra e comenta contra o que você postou, aí, se isso já tira, né, a nossa paz, imagina aquilo que Davi estava experimentando. Lembra que o propósito da poesia, o foco da poesia é o sentimento do autor. Nós escrevemos poesias para mostrar quais são as emoções que nós estamos passando, os sentimentos. E o sentimento aqui de Davi, nesses primeiros versículos, é um sentimento de desespero. Muitos estão se levantando contra Davi. Você já se sentiu assim? Como se várias ameaças estivessem se levantando contra você. Talvez pessoas lá no seu trabalho parece que querem te prejudicar o tempo todo. Talvez um chefe que fica te perseguindo.
Talvez você como chefe, seus funcionários se rebelando contra você, ou lá na escola. Lembra quando eu mudei de escola? Lembra? Quase fui expulso de uma escola. Os irmãos que não estão aqui, não estavam aqui durante a semana, ficaram assustados. O pastor quase foi expulso da escola, depois os irmãos explicam a história. E aí minha mãe mudou de escola, me tirou de uma escola, colocou na outra. Aí Deus tratou meu coração, porque aí na outra escola, lembra, uma eu era popular, na outra eu sofria bullying. Tinha um cara, eu lembro até hoje o nome dele, Felipe. Às vezes eu tenho um pesadelo com ele. Eu desanimava de ir na escola, porque ele ficava pegando no meu pé. Enfim. Às vezes são pessoas que estão nos perseguindo. Às vezes podem ser circunstâncias. Uma notícia ruim atrás da outra. Isso acontece com você? Às vezes está tudo bem, né? Mas de repente quando vem uma notícia ruim, uma atrás da outra. É um carro que quebra. É uma doença que aparece. É uma briga. É um problema em casa. Doenças, gastos inesperados. Desemprego. Parece aquela nuvenzinha negra que vai te acompanhando, né? De repente você pode imaginar, se eu estou debaixo do ataque espiritual, o diabo tirou a semana para ficar em cima de mim. Ou até, como no caso de Davi, nós estudamos essa semana, o que Davi está passando são consequências do seu próprio pecado. Davi, ele cometeu adultério, Davi cometeu homicídio, e Deus falou, porque você me desprezou, a espada jamais se afastará da sua casa. Porque você me desprezou, a desgraça vem da sua própria família. E talvez toda essa ameaça que você tem contra você, os problemas que você tem enfrentado, que tem te sufocado, consequência dos seus próprios pecados, você sabe disso. Enfim, bate o desespero, você perde o sono. O que fazer? Olha o que Davi faz, queridos. O que eu acho fantástico é que o livro de Salmos nos ensina como lidar com o nosso desespero, como lidar com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações. Davi, ele fala com Deus. Ele abre o seu coração para Deus. Queridos, se nós tivéssemos mais essa prática de abrir o nosso coração para Deus, nós ficaríamos mais calmos. Paulo diz em Filipenses 4, lembra? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Nós podemos falar abertamente para Deus o que está no nosso coração, sem medo. No livro de Salmos, nós vamos vendo os salmistas, às vezes eles falam coisas que a gente fica até constrangido. Falar, louco, será que pode falar assim com Deus? Salmo 89, o autor ele chega a questionar a fidelidade de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso desespero. Ele sabe quando nós estamos abrindo o nosso coração ao Senhor. Estou abrindo o coração para o Senhor porque o Senhor é o único que pode me ajudar. Paulo continua dizendo lá em Filipenses, quando nós entregamos tudo para Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes em Cristo Jesus. Às vezes nós vamos abrir o nosso coração para Deus, a circunstância não vai mudar, mas a paz de Deus vai encher o nosso coração. Por quê? Continuando o texto ainda de Filipenses, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quando eu abro meu coração para Deus e começo a direcionar a minha mente, os meus pensamentos para a verdade de Deus, isso não dá espaço para pensamentos que vão trazer mais desespero. Tenho acompanhado um jovem lá em Atibaia, ele também está lutando com síndrome do pânico. E a gente tem trocado experiências, eu tenho tentado ajudá-lo, pastoreá-lo nessa área. Mas ele está num nível que ele sente uma dorzinha no dedinho, ele já fala, pronto, estou com algum problema sério de saúde.
pode ser uma doença grave, pode ser que eu esteja tendo um infarto, um AVC agora. Ele vai para o pronto-socorro direto. Está tomando remédios pesados. E tenta ajudá-lo a falar, o que você está sentindo é real. Os sintomas, né, da ansiedade, da síndrome do pânico, ela é real, mas controle a sua mente, coloque na sua mente as verdades de Deus. Gente, viver pela fé é não ser guiado pelas emoções, pelos sentimentos. Nós cantamos aqui. Ele é capaz de fazer muito mais do que nós sentimos. Os nossos sentimentos, eles são enganosos. A ansiedade é o quê? É nós começarmos a pensar coisas que nem aconteceram ainda, né? Por isso a importância de conhecer a verdade. Conhecemos a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus na sua palavra, mais verdade nós temos para colocar na nossa mente. Uma ilustração simples, né? Amanhã eu vou voltar para São Paulo. Eu vou de avião. Não sei quantos de vocês viram, teve um acidente de avião essa semana, né? Imagina que eu deito hoje e falo assim, é da mesma empresa que eu vou pegar amanhã, inclusive. E se acontece com o meu avião? E aí acontece alguma coisa, eu não vou chegar em casa, meus filhos, e agora? O que vai acontecer? O Gustavo vai crescer sem pai. A Camila vai ficar viúva. Você vai casar de novo? E aí você começa a inventar um monte de coisa, pronto, passar a noite em claro. Qual verdade de Deus pode me acalmar? A minha vida está nas mãos de Deus. Lemos no Salmo 139, o Senhor escreveu todos os dias da minha vida. Então, meu amigo, se for amanhã, lembra o que Jesus falou? Quem consegue acrescentar 1 segundo da sua vida com preocupação? E Deus é bom. Deus é um pai melhor do que eu para o meu filho. Deus cuida da Camila melhor do que eu. Então, quer saber? Vou dormir, descansar e seja o que Deus quiser. Faz sentido, não? E é isso que Davi faz. Olha o versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Ele começou falando sobre o seu problema. Mas aí o versículo 3 começa com mas. Eu tenho um problema, mas o Senhor. Olha como ele está colocando verdades na sua cabeça agora. O Senhor é o meu escudo que me protege. Queridos, se é o Senhor quem protege Davi, não importa o tamanho do exército inimigo. Com o Senhor, eu sempre serei maioria. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha justiça, é o Senhor quem me protege. E se Ele me protege, tudo o que acontece comigo é debaixo da sua permissão, dentro de um propósito eterno. Se Ele é meu escudo, tudo o que passa pelo escudo foi porque Ele permitiu, porque Ele tem um propósito. Onde está a sua segurança? O que te dá uma sensação de segurança? Se for qualquer coisa nesse mundo, queridos, não é estável. Ah, Ricardo, eu me sinto seguro enquanto eu tenho dinheiro na conta. Aí quando vem o desemprego, vem a crise financeira, vem mais uma pandemia, acaba a segurança. Ah, minha segurança é minha família, pastor. Mas aí quando perde alguém da família, perde a segurança. Ah, minha segurança é o meu pastor. Mas aí o pastor falha com você, perde a segurança. Se você coloca a sua segurança em qualquer coisa nesse mundo, você está mal protegido. Mas se o Senhor for a sua segurança,
Quem pode com o Senhor? Meu problema de ansiedade, mais porque geralmente eu sou a minha segurança. Eu preciso resolver as coisas. É eu quem cuido da igreja lá de Atibaia. Eu que preciso salvar todos os jovens. Eu que sou responsável pelas crianças. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso sustentar a minha casa. E é por isso que eu não durmo. Mas a nossa segurança tem que ser o Senhor. Ele diz: és a minha glória. É interessante isso, né? Rejeição, a gente já falou que é um sentimento horrível, você ser rejeitado pelas pessoas. Mas olha só, se a glória de Davi for o trono, ele vai sempre depender do trono, e agora ele está perdendo o trono, logo ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua importância. Mas se a glória de Davi for o Senhor, ele nunca vai perder. Qual que é a sua glória? O que te dá valor? De novo, se são as coisas do mundo, são coisas passageiras. Aí eu me sinto importante por causa do meu trabalho. Eu me sinto importante por causa do meu ministério. Eu me sinto importante por causa do meu status social. Tudo isso é passageiro. Mas se a sua glória é o Senhor, você está seguro. Muitas vezes a ansiedade vem porque nós colocamos a nossa glória naquilo que não é seguro. E diz: e me fazes andar de cabeça erguida. É interessante ele escrever isso, porque quando nós lemos lá em Samuel, como é que ele saiu de Jerusalém? Cabeça coberta, chorando e descalço. Mas o Senhor é quem dá coragem para ele levantar a cabeça e vamos encarar a situação. O que te motiva, o que te dá coragem para enfrentar a segunda-feira? Dependendo da sua fonte de coragem, também é algo que vai secar, vai passar e você vai se sentir desmotivado, você vai ficar acovardado, você vai ficar paralisado. Eu lembro de ter uma fase da minha vida que me batia um desespero quando tocava a musiquinha do Fantástico, um domingo à noite, assim, encerrando. Porque aí já vinha segunda-feira, começar mais uma semana, e era difícil. Porque minha motivação estava nas circunstâncias. Mas quando a minha motivação está no Senhor, eu tenho motivo para encarar a vida, dia a dia. Como nós cantamos, porque Ele vive, posso enfrentar o amanhã. Percebe então que nesse trecho aqui, Deus é a única fonte infinita, de segurança, de glória e de coragem. Olha que interessante. E quando nós temos essa fonte, isso nos leva a viver a vida, enfrentar as dificuldades, enfrentar os diversos inimigos, independente das circunstâncias. Eu gosto muito de filme de guerra. Aqueles filmes de guerra históricos, né? Não aqueles que matam à toa, né? Mas os históricos, né? E é interessante alguns filmes que eles mostram que no meio da guerra, os soldados percebem que eles estão lutando por nada. Que na verdade que quem começou a guerra e quem mandou eles para a guerra não está nem aí para eles. E esses soldados eles perdem a coragem, eles perdem a motivação e eles abandonam a batalha. Na guerra espiritual é a mesma coisa. Se a nossa motivação não está no Senhor, a gente não parte para a batalha. Ele diz no versículo 4, ao Senhor clamo em alta voz. Davi ora, clamando a Deus no seu desespero. E ele diz, e do seu santo monte, ele me responde. O santo monte, uma referência ao Monte Sião, passou a representar a presença de Deus em Israel, o local do trono de Deus. Principalmente depois de Davi, quando o templo foi construído lá. Olha que interessante, Absalão ele pode roubar o trono de Davi, mas Deus permanecerá reinando em glória no seu trono. Ele é o verdadeiro rei justo.
Não importa quem acha que está governando, nós podemos clamar o verdadeiro rei. Não é Absalão. E Deus responde o clamor de Davi. Pergunta: para quem que você leva o seu clamor? As suas preocupações, a sua ansiedade? São textões nas mídias sociais? Reclame aqui. Às vezes eu abro, umas postagens assim, um cara reclamando um monte de coisa na mídia social. Eu falei, puxa. São nas murmurações no dia a dia. Fofocas, calúnias contra pessoas. Queridos, se nós clamamos a pessoa certa, nós obteremos a resposta certa e encontraremos tranquilidade. E olha só que interessante, algo para nós aprendermos nas nossas orações. Afirmarmos quem Deus é nas nossas orações. Olha como Davi lhe afirma: o Senhor é o meu escudo. Quando nós afirmamos quem Deus é na nossa oração, isso nos ajuda a nos acalmar. Lembrar dos atributos de Deus nos ajuda a nos acalmar. Você perdeu o seu emprego? Lembra, Deus quem me sustenta. Eu pequei. Lembra, Deus é misericordioso e gracioso. Eu estou doente. Lembra, Deus quem dá a vida. Estou sofrendo uma injustiça. Lembra, Deus é o justo juiz. Comece a fazer isso. Comece as suas orações relembrando os atributos de Deus. Percebe como isso vai nos ajudando a acalmar. Olha que interessante. Começou com desespero, passou para uma confiança, e agora nós chegamos na tranquilidade. Versículo 6. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Olha que interessante, mesmo sabendo que milhares estavam se preparando para atacar Davi, no momento em que Davi está escrevendo esse salmo, Absalão está pensando em 2 planos de ataque para Davi, lembra? Um é 12.000 homens já saírem naquela noite mesmo atrás de Davi. O outro plano é juntar todos os homens de todo Israel para ir para cima de Davi. E mesmo assim Davi consegue dormir. Pensou? Seu filho está te perseguindo, sua nação está te perseguindo, um exército enorme vindo atrás de você, e você conseguir dormir. Isso só é possível quando se confia em Deus. Queridos, nós conseguimos dormir tranquilamente diante de tantos inimigos? Qual que é o nosso remédio para a insônia? Insônia é um problema grave. Uma falta de sono afeta toda a nossa saúde, tem que ser cuidado. Mas o problema é que muitas vezes o nosso problema não é físico. Nosso problema é espiritual, é um problema da alma. Às vezes o que nós precisamos é relembrar quem Deus é, confiar em Deus e descansarmos. Tem um livro que me ajudou bastante com isso. Ele fazia a pergunta: o que nós pregamos quando nós dormimos? Interessante. Porque assim, ou você dorme muito, e você é um preguiçoso, ou você não dorme quase nada. Isso mostra que você é um controlador. Você quer ter o controle das coisas. Interessante quando nós olhamos a teologia bíblica do descanso. Toda a teologia bíblica do sábado, o significado do sábado, de Gênesis até Apocalipse. Nós descansamos quando nós sabemos que Deus cuida das coisas. Lembra da lei do sábado, do povo de Israel? Que tinha um ano sabático, que eles não podiam plantar, lembra? E eles só poderiam viver daquilo que a terra produzisse. Imagina, por um ano vocês não vão plantar. Vocês vão depender do que a terra produzir.
Isso é confiar que Deus vai prover. Eles fizeram? Não. Agora olha como Deus leva a sério. Quando Deus leva o povo de Judá para o cativeiro babilônico e coloca eles lá por 70 anos, por que 70 anos? São todos os anos sabáticos que eles desprezaram. Isso mostra uma coisa para nós, gente, que quando nós não descansamos no Senhor, isso é pecado. Isso é uma ofensa contra Deus. Isso é uma ofensa. Imagina o Gustavo, meu filho de 4 anos, chegando aqui no meio da noite. Eu falo, Gustavo, por que você não está dormindo? Papai, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Filho, vai dormir, o papai cuida disso. Ah, não sei não. É o que a gente faz. Senhor, não sei se o Senhor cuida muito bem de mim. Melhor ficar acordado, eu vou tentar cuidar de mim mesmo. Isso é desprezar a Deus. Isso é arrogância. É se colocar acima de Deus. Mas quando a gente dorme tranquilo, o que a gente está dizendo para Deus? Senhor, confio no Senhor. Deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me guarda. Adoramos a Deus dormindo. Não tem forma melhor de adorar a Deus, né? E termina, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Davi, ele termina o salmo com uma expressão de confiança, né? Levanta-te, Senhor, é no sentido, Senhor, age com justiça. Salva-me, Deus meu, quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Amém. Eu consigo pensar numa lista de nomes de pessoas para o Senhor arrebentar os dentes. Cuidado. Você pode estar na lista de alguém. Lembra, isso aqui se trata da antiga aliança. A forma como Deus lidava com Israel, um acordo com Israel. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Absalão estava se levantando contra o ungido do Senhor. Salmo 2. Cuidado. Temam a Deus, beijam o filho. E até pelo que nós vimos em 2 Samuel, acho que não era bem Absalão que ele estava pensando aqui. Era o seu próprio filho, ele queria a proteção do seu filho. Mas na antiga aliança, os inimigos ali eram os inimigos do povo de Israel. Na nova aliança, como que nós temos que tratar os inimigos? Jesus nos ensinou. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus, os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Então, o padrão para nós em Cristo Jesus é outro. Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Queridos, o nosso grande inimigo é Satanás, é o pecado, é a morte. Esses são os verdadeiros inimigos. Mas Deus responde o clamor de Davi quando ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele veio à terra, ele assumiu o nosso pecado, ele foi para a cruz. E lá na cruz, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Colossenses 2,15, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público. É interessante, aquilo que os cristãos sofriam na mão de Roma, quando eram jogados no Coliseu para serem destruídos pelos leões, pelas feras, enquanto o pessoal assistia. Igual a gente está assistindo a Copa do Mundo, eles iam para o Coliseu para assistir cristão ser devorado por feras. E ali se tornava um espetáculo público. Foi isso que Jesus fez na cruz com os nossos inimigos. Um espetáculo público, os destruindo e sendo vitorioso sobre eles. Por isso,
ele termina com essa frase de confiança: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Queridos, os nossos problemas são reais, os nossos problemas trazem sofrimentos reais. Mas lembre, o maior problema que nós poderíamos passar, Jesus Cristo já resolveu. Nosso maior problema, aquilo que deveria tirar o nosso sono, é vivermos uma eternidade longe de Deus, no lago de fogo e enxofre. Mas Deus, o nosso Salvador, o nosso escudo, enviou Jesus Cristo, o seu Filho, que não tinha pecado. Ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu a condenação do nosso pecado. E lá na cruz, ele foi separado do Pai no nosso lugar. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte. Então não temos mais a condenação do pecado, não temos mais a morte. Vamos temer mais o quê? Que vamos dizer mais à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A confiança em Deus produz tranquilidade, mesmo diante dos inimigos. Que tenhamos um bom sono nessa semana. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio, Deus, de poder compartilhar essa esperança com os meus irmãos aqui em Boa Vista. Como foi bom essa semana. Mesmo com as dificuldades, Deus, de saúde, mas até a dificuldade de saúde, Deus proporcionou conhecer ainda mais o amor, a generosidade dessa igreja. Obrigado, Deus, por poder ver a graça, o teu amor através da vida deles. Deus, como foi bom termos essa comunhão na tua palavra e olharmos ao longo do livro de Samuel e aprendemos a mensagem maravilhosa de que a nossa esperança está no Jesus Cristo, ungido do Senhor, o nosso Salvador. E agora olhamos para esse salmo, Deus, e podemos descansar. Cuida, Deus, dos nossos corações. O Senhor conhece corações aqui, Pai, que estão preocupados, ansiosos. Pessoas que têm dificuldade de descansar, Deus, porque estão enfrentando problemas duros e difíceis. Peço por aqueles que sofrem, Deus, de transtornos de ansiedade. Que a verdade da Tua palavra, a verdade, Deus, de que o Senhor é o nosso protetor, possa, Deus, trazer paz aos nossos corações. E possamos, Deus, glorificá-lo, demonstrando a nossa confiança na forma como descansamos em Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Obrigado, queridos.